Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Esta é mais uma apresentação no seu canal, a Escola de Profecia. Por favor, compartilhe esta apresentação, que ela é de muita importância para os momentos finais em que nós vivemos. Irmãos, hoje estão acontecendo coisas incríveis aqui em Moçambique, devido à situação das eleições. Os irmãos sabem, e eu peço para que orem mais e mais. Não sabemos o que serão os próximos dias. Entregamos tudo nas mãos do Senhor. Irmãos, há alguns dias eu recebi uns vídeos e perguntas de certos irmãos. Será que estamos vivendo os eventos bíblicos? Ou seja, será que estamos vivendo o cumprimento da profecia de Apocalipse 16? As 7 últimas pragas. Por quê? Os vídeos que irei compartilhar aqui com vocês e alguns sites de notícia dão conta de fenômenos estranhos que estão acontecendo agora em diversas partes do mundo e que são de fato parecidos com os fenômenos descritos nas 7 últimas pragas do Apocalipse. A dúvida é, estamos já vivendo as 7 últimas pragas? Até o final deste vídeo você terá resposta para esta pergunta. Vejam, amigos. Isto é de 3 de dezembro de 2024. É recente. É dito que Oror, quando a água fica vermelha como sangue, é uma das cidades mais famosas do mundo. E ninguém sabe o porquê. Vejam, irmãos, a água fica vermelha como sangue e ninguém sabe o porquê. A água perto da maior ponte em arco de aço do mundo, isto é, na Austrália, deixou um rastro de sangue vermelho. E até mesmo especialistas estão confusos sobre o que está causando isso. É interessante que, ultimamente, os especialistas, aqueles que deviam dar as respostas às situações, não sabem nada. Não sabem nada. Nos Estados Unidos da América, estes drones que estão aparecendo por aí, os especialistas não sabem de nada. Isto é interessante. Vamos continuar. É dito, testemunhas teriam levado o estranho fenômeno à atenção das autoridades locais, mas até agora não receberam nenhuma explicação. Ora, parem para pensar nisto. Um dia você acorda, abre a torneira de água da sua casa, da sua cozinha e jorra sangue. Isto é um pouco assustador. Vejam aqui, irmãos. Vejam aqui. 2 de dezembro. Água do porto de Sydney misteriosamente fica vermelho sangue, enquanto moradores temem o pior. E é claro que os moradores vão ter com os líderes, com a liderança do município, do estado, do país, em busca de respostas, e eles dizem que não tem explicações para isto. Vejam, amigos, um porta-voz do Conselho disse: o Conselho está ciente da água vermelha fluindo para o porto a partir de Milson Park, e os policiais investigaram, mas não conseguiram encontrar a fonte. Vejam que também os cientistas acreditavam que a floração era causada por temperatura. Eles acreditavam, não tinham certeza, que era causada por temperaturas de água mais altas do que o normal e pelo aumento do movimento das correntes oceânicas. É uma hipótese, eles também não têm certeza disto. Fato intrigante. Fato é que não é a primeira vez que isto acontece. Não. Em várias outras partes do mundo, nós já vimos isto acontecer. E mais vezes, os líderes dizendo que não tem explicação para isto. Só para os irmãos verem. Aqui está. Piscina de água perto do Mar Morto fica vermelho sangue. Autoridades investigam. Isto vem do The Jerusalem Post. São sites oficiais, não são sites obscuros por aí. Então, isto já vem acontecendo, irmãos. Água em sangue, isto por acaso é de 2021, setembro de 2021. Vejam aqui também. Rio japonês fica vermelho sangue e alarma moradores. De 2023 isto. 28 de julho de 2023. Rio japonês fica vermelho sangue. Os moradores ficam alarmados, vão buscar respostas e não encontram. Vejam, amigos. Vejam aqui. Rio na China fica vermelho. Terremoto mortal na Turquia deixa rios vermelhos de sangue. Resposta? Não, parece que não há resposta para esse tipo de situação. É realmente intrigante, é realmente preocupante. Vamos ver uns pequenos vídeos, irmãos. Vejam aqui.
muito curioso. Agora vejam este vídeo no Peru. Então, estamos vivendo... A pergunta que esse irmão me fez é realmente curiosa e interessante. Estamos já vivendo as 7 pragas, porque isto é muito parecido. É verdade que pode ter até uma explicação científica, mas até agora os cientistas não conseguiram esclarecer muito bem. A pergunta que se faz: estamos já vivendo as 7 últimas pragas do Apocalipse? É verdade que muitos evangélicos, muitos estudiosos das profecias por aí fora do nosso círculo adventista, pregam sobre isto, dizendo: as pragas já começaram. Enfim, estas coisas são estranhas, estão acontecendo. Será isto realmente verdade? Ora, irmãos, eu quero trazer aqui para vocês de forma bem rápida 2 verdades sobre as 7 pragas. 2 verdades sobre as 7 pragas, para que prestemos um pouquinho mais de atenção sobre o que vem dizendo por aí. Primeira verdade sobre as 7 últimas pragas. Antes que as pragas venham, o mundo será dividido em 2 grupos. Antes que as pragas do Apocalipse 16 caiam, o mundo vai ser dividido em 2 grupos. Eu pergunto, estes 2 grupos já foram divididos? Não, nós não conseguimos ver isto. Não, isto ainda não aconteceu. E ainda, as 7 pragas vão atingir um dos grupos. Neste caso, os portadores da marca da besta. Isto é bíblico? Isto realmente vai acontecer? Sim. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 13 que no tempo do fim haverão 2 grupos. Os que vão receber o selo de Deus, os que vão receber a marca da besta. É sobre os portadores da marca da besta, adoradores da imagem da besta, que as 7 pragas cairão. Portanto, se o selo de Deus e a marca da besta ainda não foram aplicados, com certeza, esta ainda não é uma praga do Senhor. Estes rios em sangue ainda não são pragas do Senhor. Vejam que, amigos, de fato, Apocalipse 13, verso 16 nos diz que sim, a besta faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres de servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Por outro lado, Deus irá selar aqueles que são seus. Em Apocalipse 7, começando mesmo do verso 1, nos diz que Deus conterá os ventos de contenda deste mundo, não permitindo que árvore alguma até possa ser derrubada, até que Deus faça o seu trabalho especial. Vejam aqui, dizendo aos 4 anjos nos 4 cantos da terra: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Portanto, amigos, as 7 últimas pragas caem após o selamento. Nós vimos, por exemplo, lá no Egito, quando o povo estava para sair do Egito para Canaã, que Deus mandou a última praga naquela noite. Mas havia um sinal, uma marca especial na porta de todos aqueles que eram filhos de Israel, todos aqueles que escapariam às pragas, o sinal no sangue. E sobre aqueles que não tinham o sinal, as pragas foram derramadas, ou a praga foi derramada, a última. Vimos também no episódio em Ezequiel capítulos 8 e 9, que Deus mandou que o anjo passasse por Jerusalém e marcasse com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem na terra. O anjo foi selando os servos de Deus. Depois disto, uma outra ordem foi dada para matar sem piedade todos aqueles que não tivessem recebido a marca de Deus. Da mesma forma, as pragas, 7 últimas pragas do Apocalipse, não serão derramadas sobre o mundo antes do selamento do povo de Deus e o selamento da besta. Esta é a primeira verdade. Segunda verdade sobre as 7 últimas pragas. Antes que as pragas venham, Cristo termina, aí deve ter uma vírgula, certo? Antes que as pragas venham, vírgula, Cristo termina sua obra no santuário. Todos os casos estarão para sempre decididos. Esta é a segunda verdade.
enquanto Cristo não deixar o lugar santíssimo do santuário celestial, vejam aqui nesta imagem, enquanto a obra de intercessão não for terminada e Cristo tirar as suas vestes sacerdotais e usar as vestes reais, porque Cristo, de acordo com Apocalipse 19, virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá com vestes reais. Antes que Cristo termine sua obra no lugar santíssimo, as pragas não cairão sobre o mundo. Vejam aqui, em Apocalipse 15, verso 5, bem antes do anúncio das 7 pragas, a palavra de Deus nos diz: E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Queridos, templo do tabernáculo do testemunho está falando do lugar santíssimo. Aonde está a arca do testemunho? Com os 10 mandamentos, que são o padrão do juízo final. E continua o verso 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Verso 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. 8. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Queridos, Cristo sai do templo. Ele sai do lugar santíssimo. E diz a palavra de Deus que o lugar se enche de fumaça. Ninguém mais poderá lá entrar. Você sabe o que isto significa para si? Você sabe o que isto significa para a sua eternidade? Ou vida eterna, ou perdição eterna? Quando Cristo sai, ninguém mais tem acesso à graça de Deus. Os casos estarão completamente decididos, eternamente decididos. Os portadores da marca da besta estão selados para sempre na sua perdição. Os que receberem o sinal de Deus, o selo de Deus, estão salvos em Cristo Jesus por toda a eternidade. Sim, um dia, este lugar especial onde Cristo intercede por nós, no lugar santíssimo, onde os nossos pecados são perdoados pela graça e misericórdia do bom Deus, um dia este lugar se encherá de fumaça e você, pela fé, por mais que tenha fé, não poderá mais ter acesso a esse lugar. Não, todos os casos estarão determinados. Por isso que em Hebreus, capítulo 4, versos 6, é dito: Assim, meus irmãos, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Em que tempo devemos nos aproximar do trono da graça? Agora. Este é o tempo oportuno. Acheguemo-nos. Você que está longe do Senhor, achegue-se a Jesus agora, enquanto há graça, enquanto há misericórdia. Porque quando a porta fechar, quando o santuário se encher de fumaça, você não terá mais acesso ao trono da graça, ao trono da misericórdia do Senhor. Vejam aqui uma passagem. No livro Primeiros Escritos, a irmã White escreve: Fui levada em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Na extremidade inferior de suas vestes, havia uma campainha e uma romã. Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação, ou para a destruição. E que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, depusesse seus atavios sacerdotais e se vestisse com vestes de vingança, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o que eu estava dizendo aqui para os irmãos. Antes que Cristo termine esta obra, as 7 pragas não serão derramadas. Mas quando ele sai do Santíssimo, deixa as suas vestes de sacerdote e usa as vestes reais, as pragas começam a cair sobre a terra. Vejam só aqui. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas terminado ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia, vejam só, nada havia para deter a ira de Deus.
e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado. Eu tenho orado todos os dias para não experimentar a ira de Deus. E eu oro para que você também não experimente isto. Só então, as 7 pragas, depois destes 2 acontecimentos, as 7 pragas começam a ser derramadas. E vejam, de forma bem rápida, não quero falar sobre as pragas, mas para vos contextualizar. Vejam aqui. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má, uma ferida má, maligna, nos homens que tinham o sinal da besta. Amigos, por mais que hoje apareça aí uma pandemia de ferida mortal e dolorosa que afete milhares de pessoas no mundo, ainda não é a primeira praga. Porque essa primeira praga acontecerá depois do selamento e só vai afetar ou atacar os portadores da marca da besta. Vai acontecer também depois do fechamento da porta da graça. Certo? Vamos lá então. Primeira praga são úlceras malignas. Agora vejam a segunda praga. Segunda praga, que é parecida com esta que está acontecendo nos nossos dias, mas que nós já sabemos que não se trata de uma praga vinda do Senhor. Não se trata do cumprimento de Apocalipse 16 ainda. Vejam só. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Sim, haverá uma taça. E aí veremos o cumprimento fiel da segunda praga. Terceira praga. Aqui está, no verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Sim, é nesse momento que os rios se transformam em sangue. Enquanto não tivermos estes 2 eventos cumpridos, o selamento e o fechamento da porta da graça, tudo o que acontece no mundo, parecido com as 7 pragas, são apenas sinais do fim. E se bem que estes vídeos que apresentamos aqui não têm explicação científica, nós podemos ter a certeza que são mais sinais da volta de Jesus Cristo. Mas ainda não são as 7 pragas do Apocalipse 16. Fica claro? Eu tenho uma boa notícia para vocês. As pragas ainda não começaram a cair. Você ainda pode escapar das pragas. E de que forma você pode escapar? Entregando sua vida a Jesus, buscando receber o selo de Jesus Cristo, que é o seu caráter, seguir a sua verdade em amor, guardar os seus mandamentos, incluindo o sábado, o sinal entre Deus e o seu povo. Você ainda pode escapar das pragas. Por que não agora? Entregar sua vida a Jesus, para poder escapar das verdadeiras pragas que virão. Eu oro para que você tome essa decisão hoje. Vamos orar. Senhor, vivemos em um mundo estranho, com eventos estranhos a cada dia. Mas a sua palavra nos situa em que momento estamos. Ainda não estamos vivendo os eventos do Apocalipse 16. Em breve iremos viver. E quando estivermos lá, queremos ter a certeza da sua proteção, mediante o teu selo, o selo de segurança, o selo de proteção, o selo de amor. Venha hoje, ó Pai, atender o nosso clamor. Queremos dobrar nosso joelho ante o trono da graça, a fim de recebermos misericórdia nesta ocasião oportuna. Seja, Senhor, o nosso guia, o nosso redentor, o nosso poderoso auxiliador. Entregamos tudo, confiando nos teus méritos, Jesus Cristo, junto ao Pai. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo, que eu tenho certeza que irá esclarecer a mente de muitas pessoas no mundo. Deus abençoe a todos.